Boa tarde, a graça e a paz. Bora para mais um meio-dia com a Dani, todas as sextas-feiras, pontualmente ao meio-dia aqui no Instagram, e depois essa live vai para as outras plataformas, para o YouTube e o TikTok, amém? Mas vamos começar e deixar que o Senhor tome conta desse momento. O tema da live de hoje é sobre feridas da alma. O que são as feridas da alma e como nós podemos curá-la? Durante muito tempo na jornada cristã, a gente pouco ouviu ou pouco foi ministrado sobre cuidar da nossa alma, sobre a importância de uma alma curada na vida de um cristão e como ela impacta a vida dessa pessoa, de cada um de nós, amém? Então, eu quero te dar as boas-vindas, já divide essa live com o maior número de pessoas e bora botar fogo nessa seara, amém? Eu e você somos formados, eu costumo dizer, como um sanduichinho, dividido de 3 partes, aonde cada uma das partes tem uma peculiaridade e principalmente uma não sobressai sobre a outra. Eu e você somos formados por um corpo, por uma alma e por um espírito. E muitas das vezes a gente só ouve falar sobre libertação, sobre relacionamento com Deus, sobre cuidar do nosso corpo, mas e as nossas emoções? Como que elas impactam sobre a nossa vida? Como elas verberam sobre o nosso corpo, sobre o nosso espírito? O que acontece quando nossa alma não está curada? Dificilmente nos púlpitos, ou nas escolas dominicais, ou até mesmo nas ministrações cristãs, a gente ouve o sacerdote falando sobre a importância de uma alma curada. A gente, como eu falei, a gente ouve sobre libertação, ouve sobre cuidar do corpo, mas e a alma? Como é que andam as tuas emoções? Por exemplo, você sabe o real impacto de uma alma adoecida sobre a tua vida? Sabe o que é contraditório? Um pouquinho antes de começar a live, acho que umas 2 horas antes, eu fiz uma enquete perguntando se as pessoas sabiam o que era a cura da alma. A maior parte, até a hora que eu vi, disse que mais ou menos. Aí a pergunta seguinte era: você sabe qual é o impacto que uma alma ferida traz sobre a tua vida? A maioria disse que sabia que sim. É tão contraditório, a mesma pessoa que disse que mais ou menos sabia, mas o que era a alma ferida é a mesma pessoa que diz que eu não sei muito bem qual é o impacto. É um assunto extenso, mas muitos de nós acabamos por negligenciar as nossas emoções. E são elas, as nossas emoções, que vão nos levar ou à restauração ou à perdição, amém? Você tem mais ou menos noção do que é o impacto de uma alma ferida? Olha o que a palavra vai dizer em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Diz assim: acima de tudo guarda o coração, pois dele depende toda a tua vida. O coração é simbolizado dentro da palavra de Deus sobre a nossa alma. Todas as vezes que a palavra diz guarda o coração, ela está falando sobre alma. Alma fala sobre sentimento. Alma fala sobre emoções. Eu costumo dizer para vocês que a gente não tem como impedir um sentimento. Eu não tenho como impedir a raiva, eu não tenho como impedir o medo, eu não tenho como impedir a inveja, eu não tenho como impedir a paixão. São sentimentos, eu sou simplesmente interpelado por eles. Mas apesar de não impedir deles me acessarem, a permanência deles, isso sim é minha responsabilidade. Mas só sabe lidar com o sentimento quem está com a alma curada. Nunca vai ser sobre não sentir, eu e você sempre iremos sentir, mas sempre será sobre o que eu faço com aquilo que eu sinto. O que eu faço com o medo, o que eu faço com a dor, o que eu faço com a raiva, o que eu faço com a inveja, o que eu faço com a paixão, o que eu faço com o desânimo, o que eu faço com tudo aquilo que eu sinto. Quando eu olho exemplos na palavra de Deus e eu vejo exemplos como Davi, por exemplo. Olha o que Salmo 42, capítulo 11 vai dizer: porque você está assim tão triste, ó minha alma? Porque está tão perturbada dentro de mim?
Põe a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. E Ele é o meu Salvador e meu Deus. Aqui Davi está dizendo, os meus sentimentos estão conturbados. Os meus sentimentos estão abatidos, perturbados, tristes. Mas se eu não colocar isso no lugar de esperança em Deus, eu vou permanecer dessa forma. De novo. Nunca vai ser sobre não sentir, mas sempre será sobre o que eu faço com aquilo que eu sinto. Outro exemplo dentro da palavra de Deus é José, traído pelos irmãos, vendido como escravo, esquecido dentro da prisão, diante de milhares de adversidades. Muitas feridas emocionais se abriram em José, mas no tudo ele decide confiar em Deus. E eu vejo a história dele sendo relatada e essa confiança em Gênesis capítulo 50, versículo 20. Eu acho que a partir daqui você já entendeu para que caminho o Senhor está nos conduzindo nessa tarde. Mas dentro daquilo que o Senhor quer ministrar na minha vida e na tua, você precisa entender o que são feridas na alma. Ah, ferida na alma é uma decepção, ferida na alma é um trauma, ferida na alma são dores emocionais, ferida na alma se trata exatamente do quê? E como isso se afeta, como isso vai verberar sobre a minha saúde mental, sobre a minha saúde espiritual e sobre a minha saúde do corpo também. Feridas na alma são como cicatrizes invisíveis de tudo aquilo que a gente vivenciou desde a nossa infância. E aquilo que a gente vivenciou na nossa infância vai verberar sobre a nossa vida adulta. Todas as tuas feridas e os teus temores você leva para o teu casamento. Tudo aquilo que te aconteceu e que deixou uma marca, te deixou uma sequela, você leva para os teus relacionamentos. Pessoas que têm ciúme demais, pessoas que desconfiam demais, pessoas que não confiam em ninguém, são pessoas que foram feridas na sua infância. E aqui eu coloquei algumas feridas que são, entre aspas, comum e afetou boa parte de nós. A primeira delas é a rejeição. A sensação de não se sentir amado, não se sentir aceito, não se sentir valorizado. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa tarde. Quem aqui alguma vez se sentiu rejeitado? E aqui eu vou puxar pela tua memória, não agora, não o que está acontecendo com você agora, mas lá no passado, na tua infância, na tua adolescência, na tua juventude. Quem algum dia se sentiu rejeitado? Eu imagino que a resposta seja quase que unânime, 100%, porque esse sentimento de rejeição todos nós passamos. Ai, meu brinco, sim ou não? A resposta é sim. Todos nós passamos pelo sentimento da rejeição, pela sensação de não ser amado, de não ser valorizado, de não ser aceito. Outra ferida da alma que acessou a muitos de nós é o abandono. Sentimento de solidão, de negligência. Quando a gente fala a palavra abandono, a gente imagina assim, minha mãe foi embora, meu pai foi embora, meus pais se divorciaram. Isso também é um abandono, amém? Mas às vezes o abandono acontece dentro de casa. Quando você não foi cuidado como deveria na tua infância, não foi ouvido, não foi ensinado, não foi educado, não foi amado. Muitos foram abandonados dentro do próprio lar, onde os pais tinham milhões de outros interesses, menos em você. Sabe a solidão acompanhada? Por esse caminho. Outra ferida da alma muito comum é a da traição. A traição ela não acontece somente entre um homem e uma mulher dentro de um relacionamento. Você pode ter se sentido traído pelos teus pais, pelos teus irmãos, pelos teus amigos, pelos professores. A dor da decepção de ser enganado, de alguém que você confiava muito, ter quebrado a confiança. Aquela pessoa que você confidenciava os teus segredos, a tua vida, e ela simplesmente te traiu. Outra ferida recorrente é a injustiça. Quem aqui já se sentiu injustiçado? Todos nós. Sentimentos de ter sido tratado de uma maneira injusta, desigual, relapsa.
Isso são feridas que vão abrindo chagas e brechas para que Satanás venha atuar na nossa vida espiritual. Outra ferida recorrente, eu vou usar uma palavra que quem já segue a página há algum tempo sabe que eu não gosto muito, porque para mim humilhado foi Jesus, que era inocente, apanhou, foi morto, não tendo culpa alguma sobre ele. Eu e você passamos por provações. Mas uma das feridas é a da diminuição, a da humilhação, aonde você experimentou experiências de vergonha, de desvalorização, seja ela pública ou privada. Quando as pessoas disseram para você que características tuas não eram boas ou não estavam dentro de um padrão esperado. Quando falaram do teu cabelo e você se sentiu diminuída, porque afinal de contas a única que tinha um cabelo diferente era você. Ou quando falaram do teu corpo, ou da tua personalidade, ou de qualquer outra coisa, onde você se sentiu o último do último do último do último, o mais esquecido de todos. Aonde as pessoas riram de você, aonde pegaram algo que era sensível em você e fizeram questão de deixar isso escrachado. Isso é uma ferida que abre dentro de nós e a gente carrega para a nossa vida adulta. E por último, e não menos importante, e obviamente há outros tipos de ferida, aqui eu só coloquei as principais, digamos assim, é o medo. É o medo que faz com que a gente experimente experiências de uma sensação constante de insegurança. Um medo que a gente muitas das vezes não sabe nem como nos acessou, a gente só sabe que ele está ali. E aí você deve estar se perguntando, ok, Dani, eu já entendi quais são as feridas de alma, rejeição, abandono, traição, injustiça, humilhação e o medo, mas como eu fui acessado nesse lugar? Como que foram geradas em mim essas feridas? Porque ninguém bateu na porta de ninguém e disse assim, me dá umas feridas de alma aí, me machuca os sentimentos? Obviamente que não. Então, como é que eu fui acessado por esse lugar? Como é que essas feridas se formaram em mim? Primeira coisa que eu e você precisamos entender é que a maior parte dessas feridas são geradas na nossa infância. Quando passamos por abuso, seja ele físico ou emocional. O abuso físico a gente nem precisa especificar, eu acredito que todos vocês saibam aqui, mas o emocional, ele é uma linha muito tênue, que você algumas vezes nem consegue percebê-lo de uma maneira mais clara. Sabe o que é abuso emocional? Quando você cresceu e passou a tua infância, adolescência e juventude ouvindo dos teus pais: você não é bom, você não sabe fazer nada direito, você não tem qualidades. Ou fazendo com que você acreditasse que você não poderia absolutamente nada, porque você não tinha qualquer tipo de virtude. Isso daí são indícios de abuso emocional, aonde você começa a acreditar que não há valor algum em você. Você nunca é o suficiente. Outra experiência que acontece na nossa infância é a negligência, a falta de cuidado, de atenção, de amor, de importância, de zelo. Isso vai gerar em mim e você profundas feridas que vão do abandono, da rejeição, do não pertencimento, do medo. Outro lugar onde Satanás atua é no divórcio dos pais. Filhos de pais divorciados têm consigo um peso emocional muito grande. Por mais que você diga, a criança cresce, vai viver, ela vai viver cheia de feridas. A separação dos pais, o divórcio dos pais causa sobre as crianças sentimentos de rejeição, de insegurança, de não pertencimento, de abandono. Outra forma de feridas de almas acontecerem em nós são eventos traumáticos, como a morte de alguém querido, a morte de uma pessoa próxima, situações de violência como assalto ou você presenciar algo violento, causam traumas sérios em nós. Outro lugar que Satanás atua para que essas feridas sejam abertas é na rejeição social. Quando eu era criança, a gente não falava a palavra bullying e nem se entendia o que era bullying. E eu acredito que a maior parte de vocês também. Mas, por exemplo, eu lembro que eu tinha um colega
que ele, hoje, eu entendo que ele era uma criança autista com nível 1 de suporte. Mas naquela época não se falava sobre isso. E a escola inteira fazia bullying com aquele menino. Chamavam ele de catarrento, de lunático e de uma série de outras coisas. E eu lembrando, eu não nasci num lar cristão, ok? E eu lembro que quando chegava essa época do ano, que tinha os festejos juninos, e ninguém queria dançar com ele. Ninguém queria ser o par dele nas danças. E todo ano cabia pra mim ser o par dele. Quando eu era menor, aquilo dali não me criava um problema. Eu não via problema em dançar com ele. Mas à medida que eu fui crescendo e entendendo que ele era rejeitado, eu também não queria mais estar do lado dele, porque eu dizia assim, se ele é rejeitado, eu também vou ser rejeitada. Então eu não quero viver isso. O mundo é cruel. E você pode sofrer essa rejeição social no trabalho, na escola, na igreja, em qualquer contexto social que você frequente. Ele pode acontecer por conta de uma condição física, uma condição emocional, até sobre uma condição social. Sobre pessoas que te discriminam, te menosprezam. Outro ponto são fracassos e decepções, aonde a gente se sente inadequado, envergonhado, decepcionado, expectativas não atendidas. Ou seja, tudo isso gera em nós feridas que aquilo dali ou a gente pode alimentar ou a gente pode buscar a cura. E aí, sem que a gente percebesse, muitos de nós não sabia ou não sabe de uma maneira mais ampla como é que isso vai impactar nos nossos relacionamentos. Não só com o marido, mas no trabalho, com os filhos. O que eu carrego comigo? Uma das coisas que a gente precisa entender é que quando um homem e uma mulher casam, eles não levam consigo apenas a bagagem física. Eu lembro que quando eu casei com o Daniel e eu fui arrumar minha mala para ir para o apartamento que nós íamos morar, ou seja, eu ia sair da casa dos meus pais. E eu lembro que quando eu comecei a colocar minhas coisas e esvaziar o meu armário do meu quarto na casa dos meus pais, de solteira, e aí eu olhei aquela mala pronta, a mochila e tudo que eu ia levar, e eu disse, meu Deus, eu vivi na casa dos meus pais até os meus 24 anos de idade e toda a minha vida tá cabendo aqui nessas 2 malas e 3 sacolas e uma mochila. Eu não estava levando só as minhas roupas, os meus objetos, os meus sapatos, os meus livros. Eu estava levando uma bagagem muito além daquilo dali. Eu estava levando toda a minha vivência, tudo aquilo que eu fui moldada dentro da casa dos meus pais para aquela nova vida. E a gente não leva só coisas boas, ok? A gente leva também bagagens que são muito difíceis de serem carregadas. E aí você percebe no relacionamento, na convivência diária, que essas bagagens vão se tornando cada vez mais difíceis de serem carregadas, porque você se depara com gatilhos que você explode, você se depara com coisas que você não aceita, você se depara com crenças diferentes da tua, expectativas diferentes da tua. Isso daí se chama bagagem emocional. São as bagagens das nossas vivências que nós levamos para dentro desse casamento. Alguém que foi negligenciado dentro de casa leva isso daí para o seu relacionamento. Alguém que foi diminuído leva isso daí para o seu relacionamento. Recentemente eu ouvi uma frase que me impactou. Ela não é uma frase desconhecida, mas sabe aquele dia que você lê essa frase? Eu já tinha lido ela outras vezes e aquilo dali clareia dentro de você. Tudo aquilo que erraram com a gente diz que nunca vai errar com ninguém. E quando a gente vê, é exatamente o lugar que nós estamos cometendo os erros. Essa frase diz mais ou menos assim: o sonho de todo oprimido é se tornar o opressor. O que isso quer dizer? Que se você foi negligenciado, o que você aprendeu é negligência. Então, por mais que você diga, eu jamais vou fazer, quando você vê, você está negligenciando.
A outra frase que é bem conhecida: pessoas curadas curam, pessoas feridas ferem. Isso é uma verdade. Nós levamos essas feridas. Sabe o que feridas emocionais fazem em mim e você? Elas sangram em cima de quem não nos feriu. Normalmente, as feridas emocionais que foram geradas em mim, elas não vão sangrar em quem as abriu. Elas vão sangrar em quem nunca me feriu ou quem não me feriu naquele lugar. E normalmente elas sangram em cima do nosso cônjuge. Então a gente vai ter um comportamento reativo, uma reatividade emocional, aonde eu vou usar a palavra exagerar, tá? Tudo aquilo que eu sinto eu vou exagerar em cima da outra pessoa. No cotidiano diário, pequenos desentendimentos tornam-se grandes conflitos devido a uma sensibilidade emocional aumentada. Eu começo a dizer, eu falava assim pro Daniel, eu pegava no meu pulso, eu dizia assim: tu nunca vai pegar no meu pulso, tu tá pensando que tu vai mandar em mim, tu tá pensando que, nessa época eu ainda não tinha entendimento, eu dizia: tu tá pensando que tu vai me humilhar? Tu não vai me humilhar. E na minha mente antes eu fazer primeiro com ele do que ele comigo. É cruel, né? Verdade. A gente acaba projetando as nossas feridas, os nossos medos, as nossas inseguranças em cima do nosso cônjuge. Acusa as intenções, os comportamentos. E na realidade o que nós estamos passando é uma luta interna dentro de nós. Sabe como é que Satanás usa as nossas feridas? Usa aquilo que nos feriu. Ele nos sugestiona dizendo assim: tá vendo? Nunca foi amado. Ninguém te ama. Lembra da tua infância? Tua mãe não te amava, teu pai não te amava, esse homem também não te ama. Tá vendo? Você nunca foi cuidada. Teu pai não cuidava, tua mãe não cuidava, esse homem também não te cuida. Você nunca foi ouvida. Teu pai não te ouvia, tua mãe não te ouvia e essa mulher também não te ouve. Você nunca foi respeitado. Tua mãe não te respeitava, teu pai não te respeitava, essa mulher também não te respeita. Ele fica sugestionando dos nossos ouvidos, fazendo com que essa frase se repita na nossa mente e a gente começa a acreditar, e essa ferida vai se alargando cada vez mais até que se torna uma legalidade espiritual, porque o meu comportamento vai verberar sobre essa frase: você não é amado, você não é querido, você nunca foi cuidado, você nunca... Entende? Porque as OMs, eles tentam não fazer isso, serem melhores. Preste atenção. Isso aqui é uma vivência minha. Quando eu me reaproximei de uma pessoa do meu passado, eu contei pra ela tudo que o Daniel tinha feito de errado comigo. Tudo. E é óbvio, porque Satanás não é criativo, que essa pessoa fazia exatamente o que eu disse pra ela que eu gostaria de ter vivido. O Daniel não me admirava mais, essa pessoa me admirava. O Daniel já não me falava boas palavras, essa pessoa me falava. O Daniel já não se comportava de determinadas formas e essa pessoa se comportava. E aí sabe o que aconteceu? Eu tinha uma pessoa boa do meu lado. É óbvio que eu também queria dar pra ele o meu melhor. É isso que acontece. Não é que teu cônjuge tá sendo melhor com a amante do que ele foi com você. Na realidade, o que o teu cônjuge tá sendo é uma resposta pro que a amante apresenta pra ele hoje. Então ela, se você era alguém que era displicente, ela vai ser totalmente atenciosa. Se você era alguém que era grosseira, ela vai ser totalmente dócil. Se ela hoje é alguém que supre as linguagens de amor dele, é porque você deixou a desejar. Ela sempre vai no lugar certo porque ela já sabe qual é o lugar errado. E aí não tem como não ser assertivo, né, meu bem? É impossível.
Só um momento. Alexa, tocar playlist de louvor e adoração. Alexa, desligar. Então não é que é melhor. Alexa, desligar. Não é que seja melhor, é porque o caminho já foi percorrido, eu sei o que fazer. Então eu vou projetar as minhas feridas, eu vou entrar num ciclo de repetição, onde eu vou repetir padrões de comportamento. Se meu pai era um homem ignorante com a minha mãe dentro de casa, eu vou ser ignorante com a minha mulher, mesmo que eu desaprovasse isso. Se a minha mãe era uma mulher estúpida com meu pai, eu vou ser uma mulher estúpida com meu marido. Se na minha casa eu via discussão, é o que eu vou reproduzir no meu casamento. As feridas vão nos acompanhar e eu e você temos um caminho a decidir. Ou eu posso manter esse ciclo, ou eu posso quebrar esse ciclo. E só quem tem a alma curada consegue fazer isso. E aí, qual é o caminho que eu vou percorrer para que eu tenha minha alma curada, um relacionamento com Deus? Primeiro, e o mais importante, gente, autoconhecimento e reconhecimento. Autoconhecimento, ou seja, eu me conhecer. Sabe o que é curioso? Quando alguém diz assim, não, mais ou menos. Você disse mais ou menos, gente, você está dizendo sim. Quando você diz, quando alguém te perguntar, você é alguém paciente? Mais ou menos, às vezes. Falou mais ou menos. E às vezes, saiba que a sua resposta é sim. Mas como assim, Dani? A minha resposta é sim. É porque você ainda não se conhece o suficiente para poder verbalizar. É verdade. Vocês querem um exemplo? Eu sou um ser humano extremamente orgulhoso. Eu era. Ok? Jesus tem tratado isso na minha vida. Mas quando alguém me perguntava, você é orgulhosa? Eu dizia, às vezes. Mais ou menos. Você disse às vezes, mais ou menos, meu bem, deixa eu te dizer, é sim. Então o primeiro passo é Senhor, esquadrinha o meu coração, me mostra quem eu sou de verdade. Porque a gente tende a criar um personagem até para Deus. A gente começa a nossa oração dizendo assim, Pai, Deus misericordioso, eu te amo tanto. Jesus, a mente está aqui, mas eu tenho que fazer o supermercado, eu tenho que ir no shopping, eu tenho que pegar o menino no colégio, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. Aonde que está o Pai amado, misericordioso, eu te amo tanto? Deus olha e diz assim pra gente, rapaz, tu tá pensando que eu não te conheço? De frente para trás, de trás para frente. Eu, inclusive, te alerto na minha palavra que antes da palavra chegar à tua boca, eu já sei o que você vai dizer. Então, você precisa reconhecer se você é orgulhoso, se você é invejoso, se você é trapaceiro, se você gosta de enganar, se você é alguém impaciente, se você é alguém difícil de lidar, se você não tem sentimentos curados. Você precisa reconhecer. Eu me queixava, eu dizia assim, eu fui muito amiga do Daniel, eu fui muito parceira do Daniel, mas no final, vou dizer, da primeira parte do nosso casamento, quando a gente começou a entrar no deserto, eu dizia coisas pra ele do tipo assim, Daniel, vai te cuidar, né? Tá adulto, eu vou me preocupar com 2 crianças, velho desse barbado. Eu tava querendo que ele fosse meu amigo, eu queria ser amiga dele, mas as minhas palavras mostravam o oposto disso. O meu comportamento era o oposto daquilo que eu dizia que gostaria. Isso que é a grande verdade, então eu preciso reconhecer quem eu sou de verdade. Sabe, sem máscara, sem ilusão, sem mais ou menos, sem às vezes. Sem isso. Eu preciso reconhecer onde estão as minhas feridas emocionais. Aonde eu preciso reconhecer que o agir de Deus tem que me transformar. Isso vai envolver reflexão pessoal, isso vai envolver oração, isso vai envolver busca e discernimento. Eu preciso parar de achar que eu sou o alecrim dourado. Todo mundo tem pecado, eu não tenho. Eu não quero migalhas. Ninguém vai me humilhar. Ei, acorda. Alice, você é tão ruim quanto a outra pessoa, eu sou tão ruim quanto qualquer um. E Deus está dizendo para mim e para você, eu quero te fazer alguém melhor. Parar dessa história, porque eu estou sendo humilhado. Humilhado foi Jesus que morreu numa cruz, sendo inocente, por
uma ferida ser curada é eu reconhecer o quão podre eu estou e o quanto eu preciso ser curada. Eu preciso reconhecer que eu sinto inveja, eu preciso reconhecer que eu sou falha, eu preciso reconhecer que eu sou arrogante, eu preciso reconhecer que eu sou grosseira, eu preciso reconhecer que eu sou difícil de lidar, eu preciso reconhecer que eu não confio em ninguém, eu preciso reconhecer que eu preciso ser lavada pelo sangue de Cristo. Eu preciso. E aí, qual é o lugar que eu vou encontrar isso? É no lugar do arrependimento. Não é no, ai, porque fulano não fez para mim. Não. Fulano responde por fulano, você responde por você. Se eu não reconhecer, se eu não buscar me conhecer, eu não consigo avançar. Eu vou estar sempre achando que o mundo me deve alguma coisa, que os meus pais me devem alguma coisa, que o meu marido me deve alguma coisa, que os meus filhos me devem alguma coisa. Ninguém nos deve absolutamente nada. Ninguém. Nós devemos absolutamente tudo ao Senhor. Então, o primeiro passo, como eu disse, é autoconhecimento e reconhecimento. Eu identificar quais são as feridas. Hoje, eu percebo que a minha rigidez é porque eu sofri um abandono dentro de casa. Para quem não sabe, a minha mãe tem distúrbio bipolar, ela não podia cuidar nem dela, quanto mais de mim. Eu cresci, as pessoas dizendo que eu não era bonita o suficiente, que eu não era boa o suficiente, que eu era estabanada, que eu era desastrada, que eu não sabia fazer nada direito. Isso fez que feridas cravassem em mim, me tornasse rígida, dura, autossuficiente, dizendo que eu não precisava de ninguém, que eu me bastava. Mas eu só consegui isso quando eu fui para o lugar da reflexão, onde eu entendi, o Senhor trabalhou no meu coração. Ninguém me deve nada, tudo que aconteceu na minha vida, de bom ou de ruim, aconteceu porque deveria acontecer. E de tudo eu tive um aprendizado. Nesse processo, eu precisei de apoio, eu precisei dos meus pastores, dos meus conselheiros. Houve um momento que eu precisei de terapia, mas eu não pude fazer. Não dá para caminhar sozinho. A gente precisa caminhar ao lado de pessoas que podem nos levar para esse lugar, que podem ser facilitadores dessa reflexão, desse autoconhecimento. Terceiro ponto, em busca dessa cura das nossas feridas, dos nossos sentimentos, a gente precisa ter uma comunicação aberta e honesta. Eu preciso dizer para o outro como eu me sinto. Eu preciso expressar os meus sentimentos. Quando algo me incomodar, eu não tenho que gritar. Eu preciso dizer, ó, isso aqui me incomodou. Isso aqui não foi bom. Isso aqui eu acho que não é certo. Então eu preciso ter uma comunicação aberta. Outro ponto, a prática do perdão. Gente, eu não vou mentir pra vocês, não. Eu sou um ser humano que eu guardo tudo. E isso é bom e é ruim. E quando eu digo guardo tudo, eu guardo tudo, tá, gente? Eu trabalhava numa agência de viagens que eu vendia na alta temporada em torno de 150 adolescentes para ir pra Disney. Eu conseguia memorizar o nome do pai, da mãe, do adolescente. Eu sabia onde morava, o que fazia, quais eram os hábitos do adolescente. Porque a minha memória, ela é um pouco diferenciada. E eu não falo isso com soberba, não. É porque eu consigo lembrar de coisas que você não tem nem noção. Ao mesmo tempo que isso é bom, é ruim. Porque quando algo me fere, é muito difícil para mim transpassar. Porque eu lembro dos detalhes, eu lembro do que aconteceu, eu lembro como eu me senti, eu lembro onde foi, como foi, o dia que foi. Então, eu preciso trabalhar em mim a prática do perdão, tá? Perdoar quem me feriu, perdoar quem nunca me pediu perdão, ok? Perdoar a mim mesma, porque há coisas que eu errei e eu digo, eu não me perdoo por ter feito isso. Hoje não mais, eu já me perdoei, ok? Perdão é o caminho para esse processo.
Eu preciso perdoar quem me feriu, eu preciso me perdoar, eu preciso entender que vai ficar uma cicatriz. De cicatriz é só a lembrança, mas não o acesso à dor. Eu preciso buscar renovação espiritual. Eu preciso transformar a minha mente através da palavra de Deus. Eu preciso abrir caminho para que o Espírito Santo me guie nesse processo de cura. Eu preciso de fortalecimento e intimidade. Ou seja, eu preciso construir uma intimidade emocional e espiritual profunda com Deus. Sabe o que eu gosto de servir aos domingos no centro de Fortaleza? Onde a gente alimenta fisicamente e espiritualmente cerca de 300 pessoas através de um projeto social chamado Geração que Ama. É porque eu olho para aquelas pessoas e vejo, Jesus, a minha vida não tá fácil. Mas mesmo assim, Pai, há quem passe por situações ainda mais difíceis das quais eu estou vivenciando. Ali é como se o Senhor me desse um choque de realidade todos os domingos, de que a vida não tá fácil, mas tem gente que tá bem mais difícil. Ali o Senhor faz com que eu pegue a minha dor, guarde no bolso e olhe com amor a dor de outras pessoas. Onde eu vejo prostitutas, usuários de droga, pessoas em vulnerabilidade social, em condição de rua, adolescentes já no primeiro, segundo, terceiro filho, vivendo na rua junto com elas, pessoas que talvez aquela refeição seja única naquele dia, senhorinhas que recebem um salário mínimo de aposentadoria, mas 20 pessoas vivem à custa daquele um salário mínimo, e ela busca aos domingos na praça tomar um café da manhã que ela não consegue mais tomar na casa dela, porque é muita gente para pouco recurso. O que você está fazendo de diferente além de lamber a tua dor? A gente se torna egoísta, a gente se apega a essas feridas, a gente quer abraçar essas feridas. Como se nada mais no mundo existisse além da tua dor. Eu passei exatamente por isso dentro de casa. Um dia brigando com o Daniel por tudo que estava acontecendo, a gente já separado, o divórcio já em andamento. Eu disse pra ele, sabe que eu não te perdoo porque tu só pensou na tua dor e esqueceu de mim, das crianças, da nossa casa, da nossa família. A gente olha só pra nossa ferida e detalhe, a gente vai se afeiçoando a ela. Onde todos os dias a gente alimenta de novo o pensamento da ferida. Parece que aquela dor, se a gente não sentir todos os dias, o mundo vai se acabar. Aí eu fico com pensamentos obsessivos, comportamento vitimista. E o Senhor está dizendo, eu tenho pressa. Eu tenho pressa em te fazer um vaso de honra na minha casa. Eu tenho pressa em te ver testemunhar e falando do meu amor para outras pessoas. Eu tenho pressa em te ouvir falar que há cura na minha presença. E a única coisa que você tá é lambendo a tua dor. Eu não estou dizendo para você não legitimar a dor. Eu estou dizendo você precisa avançar. E essa cura, ela vem através de oração, dependência no Senhor. Sabe o que eu acho curioso? Normalmente as pessoas chegam aqui na página me dizendo assim, eu já fiz de tudo. Eu fui pro monte, eu orei, eu fiz jejum, eu oro na madrugada, e eu isso, eu aquilo outro. E aí você conversa meia hora com a pessoa, você olha, a pessoa tá destruída emocionalmente. A pessoa diz, não, eu já consegui perdoar. Aí quando você sabe a primeira coisa ruim que aconteceu na vida do outro, você faz, peca. Mesmo que você não consiga verbalizar dessa forma, dentro de você fala, tá vendo? Lei da semeadura. Aqui se faz, aqui se paga. Onde é que tá o perdão nisso daí? Se a tua oração é só, traz meu marido de volta, traz a minha esposa de volta, muda ela, porque isso daí não é oração e dependência. Ah, Dani, então não posso orar pela minha restauração? Pode sim, mas primeiro ore por relacionamento com Deus. O segundo ponto é o perdão. Não o perdão que você diz pra você mesma na tentativa de te fazer acreditar em algo que não é verdade.
Não, já perdoei, mas não quero perto de mim. Já perdoei, mas não quero contato. Já perdoei. Não, minha irmã. Sabe, o reconhecimento e o autoconhecimento, estou no processo de perdoar, mas ainda não consegui finalizar. Muito mais verdadeiro da nossa parte. Outro ponto é quando eu conheço as escrituras, quando eu conheço a palavra de Deus, a minha mente é renovada, meu coração se submete aos ensinamentos da palavra. Outra coisa, não caminhe só. Não caminhe só. Eu sei que o mundo diz assim, antes só do que mal acompanhado. Às vezes isso é até verdade, tá? Porque tem uns irmãozinhos que, ô, misericórdia, te leva mais pro mundo do que para Cristo. Mas aqui o não caminhe só, caminhe com quem está indo na mesma direção que a tua. Caminhe com quem tem os valores semelhantes aos teus. Caminhe com quem professa a fé igual à tua. Você não vai encontrar líderes perfeitos, pessoas perfeitas, amigos perfeitos, porque você e eu também não somos perfeitos. Mas caminhe com quem está alinhado, com o mesmo objetivo que o teu. Você precisa caminhar numa comunidade. Tem uma pessoa que ela está até aqui na live e eu vou pedir licença para ela, obviamente sem identificá-la, para contar um pedacinho do testemunho dela. Ontem eu estava saindo de um cliente no shopping, logo pela manhã, e chegou uma mensagem dela para mim, eu fui ouvir o áudio. E ela estava falando que, eu não sei se era a primeira vez ou depois de muitos anos mesmo, aí a gente está falando de 3 décadas, o marido dela a presenteou no Dia dos Namorados. Talvez você esteja até pensando, que coisa banal, daí? Pois é. Essa pessoa está há 2 anos no processo de restauração da sua família, onde ela veio de um contexto de um marido que era dependente químico, tinha uma amante há anos que a envergonhava, que saiu da sua casa, que foi viver de favor, que pouco conhecia de Deus. E ela nunca caminhou sozinha desde que ela entendeu o que era caminhar com uma comunidade e um suporte. Credo, eu vou ter que esperar 2 anos? Depende, meu irmão. O tempo é de Deus, não é meu. O que eu quero te dizer para você não é sobre o tempo, mas é sobre a decisão de andar com quem está indo na mesma direção que você. Tudo que você planta, chega uma hora que é o tempo da colheita. E essa mulher está começando a colher tudo aquilo que ela vem plantando arduamente, continuamente, caminhando com pessoas que estão na mesma direção que ela. Busque aconselhamento de qualquer um. Deixa eu falar um negócio bem, se sabe bem. Você quer aconselhamento sobre vida financeira, por exemplo? Peça com quem tem uma vida financeira próspera e regular, direcionada. Alguém que você vê frutos para te aconselhar. Você quer direcionamento em criação de filhos? Peça para alguém que você vê frutos nessa área. Você quer aconselhamento sobre restauração de casamento? Peça em quem tem fruto nessa área, em quem já passou pelo que você está passando, em quem já sentiu a dor que você está sentindo. Eu não posso falar sobre tempo e espera quando eu não esperei nada. Eu não posso falar sobre finanças quando a minha vida financeira está uma bagunça. Não adianta você buscar conselho com quem nunca passou por um processo de divórcio e não sabe o que é a restauração, porque essa pessoa vai dizer para você, meu bem, vá, desista. Isso não é para todo mundo, não. A pessoa não sabe qual é essa trajetória, ela não viveu isso. Você só pode falar sobre fé e perseverança com quem teve que praticar a fé e a perseverança. É diferente você aguardar 1 mês por algo e aguardar 10 anos por esse mesmo algo. Quem aguardou 10 anos caminhou por caminhos que quem aguardou 1 mês nunca vivenciou. Então você quer aconselhamento, você quer direcionamento, busque em quem viveu e venceu aquilo que você está vivendo agora.
Se você está precisando de fé, busque aquela irmã que já passou por coisas, que onde a fé dela foi inabalável e o Senhor entregou a vitória. Você está cansado da espera, da restauração? Vá falar com quem esperou 1, 2, 3, 5, 10 anos para viver isso. Porque só quem sabe o que é a dor do tempo pode falar para você o que é o tempo. Agora o povo tá querendo aconselhamento de quem nunca viveu aquilo. Você só vai ouvir conselho ruim, filho. Você não vai ser direcionado. A Bíblia diz que na multidão de muitos conselhos eu consigo extrair a sabedoria, mas é qualquer tipo de conselho? A resposta é não. Só sabe o que é lutar por um filho perdido, quem lutou por um filho perdido que foi encontrado. Só sabe falar de tempo e espera, quem passou pelo tempo e pela espera. Só sabe falar de restauração de divórcio, quem passou por um divórcio. Só sabe falar de prosperidade financeira hoje quem vive a abundância financeira, mas já viveu a escassez e hoje vive a abundância. Então não é em qualquer lugar, não é de qualquer fonte que eu vou lá beber e consumir. Sabe por que muitos de vocês estão arrastando? Porque vocês têm buscado fontes das quais você nem deveria consumir. E aqui, gente, sendo bem honesta, eu não tô falando de A, B, C, D, eu não tô falando sobre testemunho, sobre aquilo que Deus faz. Eu tô falando sobre propósito, é disso que eu tô falando. Bora ser honesto? Você vai no endocrinologista que tá 20 quilos acima do peso, que você vai olhar pra ele e vai dizer, rapaz, o que ele tá me mandando fazer nem ele mesmo faz? A resposta é não. Você vai ter um mecânico pro seu carro, cujo carro desse mecânico quebra em toda a esquina, você vai dizer, rapaz, não sabe consertar o carro dele, vai consertar o meu? Você vai chamar um eletricista para mexer no encanamento? A resposta é não. E nem vai chamar um encanador para mexer na parte elétrica. Então não é que você está sem direção, você está buscando no lugar errado. A fonte está errada. Se eu não passar por esse processo, Satanás me leva à perdição. A minha mente precisa ser renovada. Eu preciso aplicar na minha vida Romanos 12, 2. Eu preciso todos os dias. E se nós não fazemos isso, Satanás encontra brecha através de sentimentos adoecidos, ações equivocadas. Porque o sentimento, ele nos leva a decisões. Quando a palavra de Deus diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, a palavra de Deus está falando que o teu sentimento te sabota. O teu sentimento, se ele não for resguardado e colocado à prova da palavra de Deus, ele te leva à perdição, e os meus também. E o que eu desejo nessa tarde, no fim dessa mensagem, é dizer para você que sejamos, como corpo de Cristo, plenamente saudáveis no espírito, na alma, no corpo. A gente não pode ignorar as feridas, mas eu posso e devo buscar a cura na presença do Senhor, porque só Ele pode me oferecer isso. Que você nessa tarde decida abrir o teu coração e vá até o Senhor e faça uma oração sincera, dizendo, Senhor, esquadrinha o meu coração e me mostra tudo aquilo que eu não tenho coragem nem para admitir a mim mesmo. Busca o autoconhecimento, porque a partir dele o Senhor começa a fechar legalidades espirituais, que feridas que sangram em você foram abrindo nas regiões celestiais. Amém? Antes da gente terminar, eu quero fazer uma pequena oração, lançar uma palavra profética sobre a tua vida, que você possa tomar posse dela. Senhor, nós te agradecemos esse momento, obrigado pela tua presença, Espírito Santo, e que hoje, Pai, através dessa palavra profética, cada um de nós possa ter o nosso coração, Jesus, esquadrinhado pelo teu Espírito Santo. Faz
com que, Senhor, a gente possa entender aonde estão abertas as feridas que sangram em nós, feridas na nossa alma, onde os nossos sentimentos são guiados por essas feridas. Pai, hoje é tarde de cura, hoje é tarde de libertação de todo sentimento de impotência, de não amor, de inferioridade ou de qualquer outra ferida de alma. Pai, eu creio pelo poder que há no nome de Jesus, que ainda por esses dias, Senhor, o Teu Espírito Santo tocará no coração de cada um de nós, mostrando quais são os lugares aonde o Teu bálsamo precisa ser colocado. Pai, nós te agradecemos a oportunidade desse momento. Bendizemos o Teu nome, amém. Que você possa receber aí do outro lado essa palavra e buscar a direção e o direcionamento de Deus, amém? Fiquem com Deus, a paz do Senhor.